Esse é nosso último encontro sobre ser cristão. E aí, como vocês sabem, a gente mandou para vocês mandarem perguntas. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou tentar responder elas. E aí a gente vai finalizar a matéria com a resolução de tudo. Amém? Vamos orar? Queria que vocês fechassem seus olhos. Deus e Pai, nós queremos te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por ter nos colocado no caminho da fé. Muito obrigado por ter nos transmitido, Deus, as suas palavras. Muito obrigado por permitir que a gente entenda, através do seu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós pedimos nessa noite, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que nós possamos viver tudo aquilo que a gente aprendeu e tem aprendido, Deus. Continua abrindo os nossos corações, a nossa mente, o nosso ser, Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos entender mais do Senhor e viver mais para a honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então eu vou começar com as perguntas. Eu escrevi aqui para eu não me perder. A primeira pergunta que a gente recebeu foi: sabemos que Deus é um manifesto em 3 pessoas. Na prática, a quem devo orar? A gente já respondeu isso uma vez, e aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 16. João 16, a partir do versículo 23. Fala assim, ó, se vocês quiserem só anotar também não tem problema não. Naquele dia vocês não me perguntarão nada mais. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo que pedirem em meu nome. O meu Pai, Deus, dará a vocês tudo aquilo que pedirem em meu nome, no nome de Jesus, né? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Voltando um pouquinho em João, no capítulo 14, versículo 13 e 14, fala assim: e eu falarei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, a oração, Jesus ensinou os apóstolos e nos ensinou a orar ao Pai, no nome dele, né? E, agora falando do Espírito Santo, Romanos 8, 26. Fala assim, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Oramos ao Pai, em nome do Filho e pelo poder do Espírito Santo. Foi respondido? Amém. E aí tá. A segunda pergunta foi em relação aos dízimos da nova aliança. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade quanto a isso. E aí eu vou falar aqui o que eu escrevi, tá? Nós temos no Antigo Testamento 5 tipos de dízimo. Primeiro, o dízimo a Abraão, né? Que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Está em Gênesis 14. Depois, os levitas. Os levitas eram um povo que eles não recebiam despojos. Então, existia dízimo para eles também. Eles recebiam dízimos do povo. Ótimo. O terceiro dízimo era o dízimo dos dízimos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Números. Números 18, 21. Fala assim, ó. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servir na tenda do encontro. E aí o versículo 26 fala assim: digo o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimos que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daqueles dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Os levitas davam dízimos dos dízimos. O próximo dízimo era o dízimo das festas. Eu vou abrir aqui, Deuteronômio, está pertinho. Deuteronômio 12, 5 e 6, fala assim, ó. Mas procurarão um local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todo o rebanho. E aí nós temos um dízimo trienal, o nome dele, né? É Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, 28, que é o dízimo da caridade. 28. Ao final de cada 3 anos,
tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem em sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho da sua mão. Ou seja, 5 dízimos no Antigo Testamento, tá? Essa contribuição caridosa era feita a cada 3 anos e era chamado de o ano dos dízimos. Está no versículo 12 de Deuteronômio 26. Ela não deveria ser levada ao tabernáculo, mas sim compartilhada com os pobres daquele tempo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem. Deuteronômio 26, 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzir no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. 5 tipos de dízimo. E aí, na nova aliança, nós temos o que de dízimo? Nada. Nós temos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 4, versículo 32 até o 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso é mais do que o dízimo, né? Vamos deixar isso bem claro, isso é bem mais do que o dízimo. Deixa eu ver. E aí tá. A pergunta deveria ser devolvida. Você dá o dízimo? Isso irá revelar a avareza no coração. Quando as pessoas viram e falam assim, eu não dou o dízimo, porque ele não faz parte da nova aliança. Ok, você ajuda como? Financeiramente como? A ideia do dízimo era trazer uma parte de tudo aquilo que eles produziam. Era um povo que produzia. Então tudo aquilo que era produzido, uma 10ª parte era dado. Existiam vários dízimos, não só um. Na nova aliança, a minha crença é que não existe essa obrigação. A obrigação aumenta. Por quê? Porque agora nós somos um corpo e família. E aí ninguém deve estar necessitado do nosso meio. A igreja deve ser suprida, os irmãos devem ser supridos, e depois disso a comunidade deve ser suprida pela igreja. Vocês estão entendendo? O dízimo é uma forma das pessoas quantitarem uma quantia mínima do salário delas. Mas não devia impedir a gente de dar mais. Porque a ideia é muito mais do que só o dízimo. Tá? Queria que vocês, se vocês puderem anotar, 2 Coríntios 9. E lê lá 2 Coríntios 9, por favor. Provérbios 11, 24, para finalizar, diz que há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Quando a pessoa fala que ela não dá dízimo, ela não dá oferta, ela só está mostrando que ela é uma pessoa avarenta. Que ela precisa de um termo para seguir, para cumprir, e não é verdade. Então assim, seja aquele que crê que o dízimo vale para a nova aliança, Hebreus 7, existe uma discussão se há ou não, eu creio que não, mas existem pessoas que creem que há, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo de divergência. Crendo ou não que o dízimo é para a nova aliança, o crente é uma pessoa caridosa por natureza. Ele dá conforme o coração e um coração generoso. Então, para dar um exemplo melhor, ou você dá 10%, que é o que a lei pede, ou você dá mais que 10%. Menos que isso, impossível. Impossível. De 10 para cima. É 10 ou tudo. Ou tudo. Cara, e se vocês forem ver os relatos no Novo Testamento de igrejas passando necessidade, querendo contribuir, você fica constrangido, cara. Constrangido. A igreja precisa do nosso recurso. A gente tem essa ideia, né? Gente, Deus não precisa de dinheiro. Quem disse que não? Quem disse que não? Se a obra de Cristo é terrena, então nós precisamos de recurso, terreno. Logo, Deus precisa do dinheiro sim. Ele que manda. Mas o reino de Deus precisa de dinheiro sim. Óbvio que precisa. Tá? Para ficar bem claro. A próxima pergunta é, qual a minha opinião? Pediram a minha opinião, então é a minha opinião, tá? Qual a sua opinião sobre a Bíblia que será escrita por inteligência artificial que disse vir a corrigir os erros que a Bíblia traz? Pega água para mim. Obrigado. Então, há um tempo atrás, a Xuxa já falou umas 2, 3 vezes que quer refazer a Bíblia, né? Como se ela tivesse alguma moral para isso. Várias outras pessoas querem modificar a Bíblia, falam que é um negócio ultrapassado e tudo mais, enfim. Agora estão dizendo que a inteligência artificial vai corrigir os erros da Bíblia.
A minha resposta é: quais erros? Não existe erro na Bíblia. Então, tudo que essa inteligência artificial pode fazer é pegar algum tipo de política e deturpar a Bíblia, que é a verdade. Não existe erro ali para ser corrigido. Só se alguém escreveu uma letra A a menos, um trem a menos, mas doutrinariamente não tem nada de errado para ser corrigido. O que vai acontecer é que vão usar de politicagem para fazer com que a Bíblia diga o que eles querem dizer, o que não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. A palavra de Deus não vai passar, porque a palavra de Deus é o verbo. Mas isso nos dá um alerta. O alerta de que nós devemos gravar bem as palavras de Deus. Fiquei pensando sobre isso hoje. E minha avó, muito tempo atrás, falava assim: olha, vai chegar o tempo de perseguição da igreja, onde as Bíblias vão ser proibidas. Então lê sua Bíblia, filho. Estuda. Grava ela bem, porque se tirarem, está tudo bem. E sabe o que está acontecendo? Evangélicos estão fazendo isso hoje. Estão pegando partes da Bíblia e só riscando. Isso aqui não é relevante, isso aqui é mentira, isso aqui não é bem assim, isso aqui é para os tempos antigos, enfim. Se nós não tivermos a palavra de Deus gravada no nosso coração, se a Bíblia fosse tirada hoje, e aí, o que a gente ia fazer? Culto domingo. Quarta-feira também tem culto. Continua tendo SEB. Por quê? Porque nós temos a palavra gravada no nosso coração. E se você crê que não tem ainda, por favor, estude. O próximo ponto é: qual o papel do Espírito Santo na Trindade? E isso já não é mais minha opinião, né? João 16. João 16, versículo 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esse é o papel do Espírito Santo na Trindade: convencimento. Claro que nós lemos acima que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Ele tem vários papéis e ele é Deus. Mas o papel principal dele é convencer o mundo do pecado, justiça e juízo. Se você foi convencido, se você um dia largou as trevas e veio para a luz, foi porque isso é uma obra do Espírito Santo. Ele tem esse papel. Amém? E aí, a próxima pergunta é: quem inventou a Santíssima Trindade? Eu gostei muito dessa pergunta. Gostei mesmo. E aí eu escrevi, porque eu ia acabar esquecendo, tá? Vou ler para vocês. Deus é trino desde sempre. Isso é como Deus é. Então, Trindade não foi inventada, né? Existe desde sempre. Mas vamos lá. O termo Trindade surgiu no 2º século. Foi cunhado por Tertuliano, um pai da igreja. Originalmente o termo foi Trinitas, em latim, e posteriormente o termo foi traduzido por Trindade. A palavra Trindade, embora não esteja na Bíblia, é criada a partir da revelação bíblica. Presta atenção, gente. A palavra pode ser dividida em duas partes. Trin, que é o prefixo, e dade, que é o sufixo. O prefixo trin significa 3. E o sufixo dade é usado para formar uma palavra indicando a ideia de estado. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Hombridade, o estado ou a qualidade de ser homem. Hombridade. Crueldade, estado ou qualidade de ser cruel. Vocês entenderam? Dessa forma, Trindade é o estado de ser 3, a qualidade de ser 3. A palavra 3 aparece na Bíblia e também há 3 pessoas na Bíblia que são identificadas como Deus. Então não é uma palavra inventada, é uma palavra formada a partir da revelação bíblica, que contém o estado de Deus e a quantidade de pessoas na divindade. Lembrando que o 2º século vai do ano 101 até o 200, isso mesmo. Não sei exatamente quando o Tertuliano criou o termo, mas foi bem pertinho da vida dos apóstolos. Acredita-se que João, o último apóstolo, morreu por volta do ano 100, o que indica que é algo que existe desde praticamente o início da igreja. Então não é nada novo, não é nada inventado o termo Trindade. Lógico, a Trindade sempre existiu, isso ninguém inventou, mas o termo Trindade, ele não é novo, ele é um termo que está desde a época dos apóstolos. Logo, é um termo que a gente pode usar e é um termo certificado pela igreja. Amém? A última pergunta é a seguinte: que garantia temos de que a Bíblia que usamos corresponde ao original? E a gente respondeu isso um mês inteiro na SEB. Mas eu vou dar um panorama sobre isso. A gente tem certeza por 2 coisas. Primeiro, porque o Deus que criou os mares não deixaria a palavra dele se perder. Ele não seria um Deus forte por causa disso.
Se a palavra de Deus, se você crê que a palavra de Deus foi modificada, significa que Deus foi fraco o suficiente para deixar com que o homem modificasse a palavra dele. Esse Deus não merece ser adorado. Esse é o ponto 1. Principal ponto. Mas, se você precisa de ciência, nós temos crítica textual, que é uma ciência que pega todos os manuscritos, do mais antigo do mundo, que é o manuscrito do Mar Morto, até todas as cópias e faz um comparativo. E nós temos certeza de 96% dos originais, sendo os outros 4% coisas que não são relacionadas à fé. Ok? Ok. E aí, pensando em tudo isso, pensando nessas perguntas e tudo mais, eu até pretendo que a gente faça mais SEB sobre perguntas e tudo mais, eu queria trazer para vocês um estudo sobre triagem doutrinária. O que é triagem doutrinária, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. A triagem doutrinária é o grau de importância de cada assunto relacionado à palavra de Deus. A gente precisa ter essa noção de quais assuntos são mais importantes e merecem nossa atenção, e assuntos que são menos importantes ainda merecem a nossa atenção, mas não são aqueles de suma importância para agora. A gente precisa ter esse entendimento. O termo triagem teológica remete ao que acontece nos hospitais, onde é feita uma triagem e os pacientes são separados para serem atendidos de acordo com a gravidade do seu problema. Não quero com isso diminuir nenhuma doutrina que esteja na Bíblia, mas o fato é que nem todas têm o mesmo peso. Isso geralmente está ligado à necessidade de se crer em determinada doutrina para a salvação e também no quão explícita a mesma se encontra nas Escrituras. Você vai ver isso sempre. Existem algumas conversas, são bíblicas ainda, mas que não está tão claro na Bíblia. Então, ela passa a ser um pouco mais secundária. Mas existem coisas que elas estão extremamente ligadas à salvação. E nisso a gente tem que ter um ponto pacífico. Se alguma religião não crê que Cristo Jesus é Deus, essa não é religião cristã. E isso é indiscutível. Mas existem outras coisas que são discutíveis, coisas que até separam denominações umas das outras, e que está tudo bem a gente conviver. Amém? Mas eu estou me adiantando. 1 Pedro 3,15. Fala assim, ó. Vou passando rapidinho, se vocês quiserem só anotar. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção na parte B do versículo 15, que fala assim: estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A gente precisa estar preparado, para responder sobre questões cruciais. Isso, todo cristão precisa se preparar. Existem algumas coisas, algumas conversas teológicas que talvez você não tenha entendimento agora. Ninguém está dizendo para você abandonar esse estudo e achar que isso é bobeira, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas existem coisas que o cristão ele tem que saber. Porque quando ele for questionado, a resposta tem que estar na ponta da língua. Tá bom? Vamos lá. 2 Timóteo 3. E Timóteo é basicamente o livro em que Paulo ensina sobre essa defesa da fé, sobre esses tipos de doutrina. Porque Timóteo é aquele que está ligado a Paulo. E Paulo está dando conselhos a Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Acho que a Bíblia tem um trem com 16 que só Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Aqui fim, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Às vezes a gente usa esses dois versículos a ermo. Gente, toda a escritura é inspirada, ótimo. Para quê? Com qual objetivo? Está aqui. Ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a palavra final em nós é a Bíblia Sagrada. E de novo, qual é a finalidade disso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Se você não tem um ímpeto de buscar as coisas dentro da palavra de Deus, você não se torna apto quando a dificuldade vier. É simples assim. Vários pastores já pregaram sobre isso, já falaram sobre isso, sobre o momento de dificuldade e o quanto as pessoas caem no momento de dificuldade porque eles não têm solidez. E a solidez do cristão está na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Isso é o que mais cai, né?
Isso é o que mais cai. Existe um livro chamado Questões Doutrinárias pelas quais vale a pena lutar, onde o autor classifica as diversas doutrinas bíblicas em 4 graus. Primeiro, as primárias, que são essenciais ao Evangelho. Um exemplo disso é a Trindade. É essencial ao Evangelho. Se alguma religião não crê na Trindade, não é religião cristã, não são nossos irmãos na fé, nós não devemos comungar com essas pessoas. Paulo vai dizer, nem cumprimente esse tipo de gente. É nesse nível. As pessoas hoje estão acostumadas com o Evangelho de amor, que aceita tudo. O Hernandes Lopes falou isso em um podcast. Nós não somos um povo inclusivo. Você não entra e fala assim, vem todo mundo, vem o pecador, vem o... Não, vem e muda aqui, ó. Vem do jeito que você está. Mas aqui existe uma doutrina, aqui existe uma forma de agir, aqui existe um modelo de vida. E essas são as primeiras questões que eu vou tratar aqui, são as primárias, coisas que são essenciais para a fé, indiscutíveis. Essa é a melhor resposta. São coisas indiscutíveis. Cristo Jesus veio em carne, indiscutível. Qualquer pessoa que negue que Cristo veio em carne tem o espírito do anticristo. Não deve ser comungado com nós. O segundo tipo são as questões secundárias. Questões bobas. Não, calma, respira. Questões secundárias são questões urgentes para a saúde prática da igreja e que podem causar separação ministerial e denominacional. Como assim separação? A palavra separação hoje tem esse intuito de não sou mais meu irmão na fé, eles são outra religião. Não, calma, respira. Questões secundárias geralmente são questões em que elas são essenciais, elas são urgentes para a vida da igreja. Um exemplo disso, o batismo. É algo urgente, a igreja tem que entender sobre o batismo. Mas existem outras igrejas, não outras religiões, tá? Outras igrejas, que vão dizer que o batismo não tem tanta importância assim para a salvação. E realmente não tem para a salvação. Mas como a Bíblia manda a gente fazer, a gente faz. Outras igrejas vão ter essa discussão, e está tudo bem. Isso vai causar uma divisão de ministério. Vocês creem de um jeito, vocês ficam para lá, nós cremos de um jeito, nós ficamos para cá. E está tudo bem. Vocês continuam sendo irmãos em Cristo e a gente continua sendo irmão em Cristo. Se você negar o batismo, aí nós temos um problema. Mas se a forma de batizar, se batisma por aspersão ou imersão, se joga na cabeça ou se afunda tudo, está tudo bem. Nós podemos ter essa diferença, se é no rio ou na piscina, está tudo bem, está tudo bem. Mas são questões urgentes para a igreja. A igreja precisa entender sobre o batismo. Ela precisa entender. Não é uma coisa que a gente pode deixar para lá, tá bom? Depois nós temos as doutrinas terciárias. Elas são importantes para a teologia cristã, mas não são suficientes para justificar a separação ou a divisão dos cristãos. Eu coloquei como exemplo aqui o milênio. Nós vamos passar pelo milênio, nós não vamos passar pelo milênio, enfim. É uma discussão que não precisa separar a gente. A gente pode estar dentro da mesma igreja, comungando e ter essas diferenças. Elas são importantes para a igreja. É bom a gente conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre Apocalipse. Existem pelo menos no mínimo 3 linhas teológicas que são válidas, apesar de com certeza uma delas está errada. Com certeza uma parte de uma está errada, da outra está certa, e está tudo bem. Não é heresia. Nós não estamos falando que Jesus não vai voltar. Nós não estamos falando que nós não precisamos santificar, nada disso. Mas nós estamos falando que existe uma diferença nesse entendimento. E essa diferença é tão pouca que a gente não precisa ir para uma outra igreja, a gente não precisa abrir um outro ministério. Entende? Existem questões que vão fazer essa divisão. Claro, gente, é muito difícil a gente às vezes fazer essa distinção. O que é secundário, o que é terciário, o que é menos importante, enfim. Mas a gente precisa entender isso. Existem divisões que são boas para a igreja. São boas. Você quer ver uma diferença? Existem os cessacionistas e os continuistas. Existem pessoas que elas creem que os dons do Espírito Santo cessaram. Cumpriram o papel dela e cessaram. Não é que nunca teve, eles não são hereges, nada disso, respira. E existem aquelas pessoas que dizem que os dons continuaram. Existe ainda a manifestação dos dons do Espírito Santo. Ok, se nenhuma delas negar o Espírito Santo, se nenhuma delas negar que Deus pode fazer, mesmo não existindo mais, nós podemos comungar bem. Mas, provavelmente, essa divergência vai impactar no culto. Um culto mais pentecostal é diferente de um culto mais reformado. Logo, essas igrejas se separam. Existe uma igreja mais reformada, existe uma igreja mais pentecostal. E está tudo bem. Vocês estão entendendo? Vamos lá. O quarto e último são questões quaternárias, menos importantes para o testemunho do Evangelho e a colaboração entre ministérios, não entre religião, gente, não entre religião. Isso nós chamamos de diáfora. Diáfora são coisas que não importam, realmente não importam. Quantos anjos tem no céu? Não importa. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. E, por exemplo, instrumento no culto. Existem igrejas batistas, principalmente as primeiras, que você não pode bater palma. Tudo bem. É uma questão extremamente quaternária. Você pode estar em uma igreja assim. Vale a pena, se o evangelho está sendo pregado,
se as pessoas estão indo a Cristo, se os pastores têm zelo pela palavra, mas eles não batem palma. Eu vou sair dessa igreja. Calma. São questões quaternárias. Não tem a menor importância. Tá? E eles chamam de diáfora. Eu aprendi isso com você, pastor. Diáfora. O prefácio do livro diz assim, na teologia como na guerra, existem alguns pontos pelos quais vale a pena lutar. Mas como podemos saber quais são esses pontos? Quando a doutrina inevitavelmente divide e quando a unidade deve prevalecer a respeito da divergência? Como um médico que no campo de batalha trata primeiro os mais graves feridos e depois passa para os demais, devemos dar prioridade às doutrinas por ordem de importância e cultivarmos a humildade à medida que damos prioridade à doutrina em 4 categorias: essencial, urgente, importante e menos importante. Assim seremos mais eficientes no progresso do evangelho em nossos dias. Sabe o que acontece comigo direto? Mas é direto mesmo, direto. É gente que não sabe explicar quem é Jesus, me perguntando sobre Apocalipse. É direto. Gente, eu já cansei disso já. Cara, eu vi um pastor na internet que estava falando sobre a marca da besta. O que é isso? Quem foi Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Qual o papel da Trindade na salvação? Sei não. Então, agora isso não é importante. Você precisa entender primeiro o Evangelho, quem você está em Cristo, quem você é em Cristo. Você precisa entender as realidades do Evangelho. Depois, a gente conversa sobre isso. A internet hoje ela trouxe essa possibilidade de você pesquisar sobre tudo. Isso é ótimo, mas tem um problema. Às vezes você quer pular a etapa. É exatamente, muita informação, pouco conhecimento. E as pessoas pulam etapas. Às vezes você vai conversar com uma pessoa cheia de informação e não encaixa, nada encaixa. Você vai ver, né? Uma pessoa vai falando assim, gente, você é o quê? Você é calvinista, você é arminiano, você é batista, você é o quê? Você não é nada. Você é tudo e nada ao mesmo tempo. E aí começa aquelas loucuras de juntar evolucionismo com criacionismo, com não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa ela não segue uma linha. A nossa maior preocupação na SEB aqui é essa, é vocês entenderem a linha de raciocínio. Se você chegar aqui hoje e a gente estiver falando de Apocalipse, e você não crê na Bíblia, estou falando à toa. Não faz sentido. Você precisa entender por que a Bíblia é inerrante, para você confiar nela. Confiando nela, a gente começa a conversa. A conversa começa aí. Por isso que há muito tempo atrás existiam aqueles programas de debates entre ateu e cristão. Hoje em dia não. Hoje em dia é debate entre pastor e pastor. Que é ótimo. O que é ótimo. Doutrinas diferentes, mas doutrinas que não nos separam. Não nos separam. Pastorado feminino é para os dias de hoje? Sim ou não? Uns creem que sim, outros creem que não. Se você crê que sim, vai para a igreja que crê que sim. Se você crê que não, vai para a igreja que crê que não. As duas igrejas são cristãs? São. Existe um nível de importância? Existe um nível de importância. Mas não a ponto de virar e falar assim, aquela igreja ali, todos vão para o inferno por causa disso, disso e aquilo. Vocês estão entendendo? E muitas das vezes a gente não entende essas coisas porque a gente pula a etapa. Cheguei na fé agora, o que eu quero aprender? Eu quero aprender sobre quem que é essa besta e a prostituta de Apocalipse. Meu filho, calma. O milênio, gente, não, eu tenho certeza, Jesus me falou que é literal. Jesus, que dificuldade. Enquanto isso, grandes homens hoje têm negado doutrinas essenciais, que para mim são essenciais, tá? Eu conheço alguns homens de Deus, que hoje negam que o relato de Gênesis seja literal. Eles acreditam que aquele tempo ali, 6 dias não são bem 6 dias, a serpente é uma enfim. Para mim é besteira, tá? Besteira. Mas eu consigo estar num culto com um cara desse sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Claro que no final do culto a gente vai conversar. E eu não deixaria esse cara pregar na igreja nem a pau. Mas a gente poderia... Eu entendo que ele tem uma interpretação errada, equivocada. Mas é um assunto secundário. É um assunto a ser urgente para a igreja. A igreja precisa entender. Eu converso muito com o pastor Elzo, com o pastor Robson, porque a gente tem algumas divergências doutrinárias em outros assuntos assim, bem secundários, sabe? E na SEB eu não trago a minha opinião ou o meu posicionamento. Eu estou aqui para trazer o posicionamento da igreja. O que a igreja acredita. Eu vou passar os pontos, vou falar no que eu acredito, mas eu vou dar ênfase no que a igreja acredita. Porque vocês não me seguem, vocês seguem a igreja Missão Ágape. A igreja Missão Ágape é responsável pelo ensinamento de vocês. Vocês estão entendendo? Assim como se você tiver uma escola, a doutrina daquela escola, a escola é batista. Mas eu quero aprender sobre gênero. Não, a escola é batista. Nós vamos passar de uma maneira batista. A escola adventista, mesma coisa. Vocês estão entendendo? Aqui é a mesma coisa. O ensino aqui é baseado no que os pastores acreditam e no que a igreja Missão Ágape acredita.
Você pode ter uma divergência com eles e isso vai acontecer durante o tempo. Ela só não pode ser em assuntos essenciais. Tá? Vamos lá. As doutrinas primárias, eu vou dar ênfase nisso. O ano do conhecimento, hein? Nós falamos primeiro sobre a Bíblia, depois sobre trindade, oração, pecado, Cristo e expiação e agora sobre ser cristão. Todos os temas apresentados nesse semestre são doutrinas primárias. Um crente que não ora, não é crente. Um crente que não crê na trindade, não é crente. Um crente que não crê na Bíblia, não é crente. E assim sucessivamente. Se você é um cristão e acha que não precisa viver como cristão, você não é um cristão. É simples assim. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos começar a caminhar, estava conversando com o pastor Elcio, rumo ao milênio, rumo à escatologia e tudo mais. E as coisas não são especulativas. Não são. Elas são divergentes doutrinariamente. Tem uma galera que vai crer de uma forma, outra galera que vai crer de outra, mas ninguém nunca vai negar nada. Eu não posso negar que Jesus Cristo volta. Isso é essencial demais. Entende? Então, no meio da oração, por exemplo, como orar? Orar às 4 horas da manhã funciona mais. Orar ajoelhado funciona mais. Enfim, é tema que a gente pode conversar, mas é terciário. Você pode crer sim, eu posso crer que orando às horas, sim, quando der, e sempre orando. O que a gente não pode é crer que não devemos orar. Cara, eu acho que está tudo bem. O negócio rasgou, e Jesus já sabe o que eu quero, e se eu orar alto, Satanás... isso é umas bobeiras. Isso é umas bobeiras, tá, gente? Isso é umas bobeiras. Nas bobeiras a gente atura. Tá tudo bem. Você pode crer que Satanás ouve sua oração enquanto você ora alto. Pode orar baixinho, não tem problema nenhum. Tem não. Claro que no meio de assuntos podem surgir ramificações secundárias sobre a melhor forma de orar ou mais dicas de sermos cristãos. Mas nada do que foi dito pode ser negado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gálatas 1. 1, versículo 6. Tem que correr, tá, gente? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Outro evangelho. Ou seja, a doutrina que Paulo vai falar aqui agora é uma doutrina essencial. Porque se você não crê nela, é um outro evangelho, né? Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja maldito. Uma pessoa que crê que o batismo é por imersão, e a outra que crê que o batismo é por aspersão, não é uma pessoa maldita. Uma pessoa que crê que Jesus Cristo não veio, é maldito. O evangelho que ela prega e a pessoa, porque ela está em maldição, ela está em um mau entendimento que vai levar ela para o inferno. Vocês estão entendendo? Continuando. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo repete 2 vezes. Isso é extremamente importante. Todas as vezes que a Bíblia repete 2 vezes é porque, ouça bem, extremamente importante. A prova disso é que Jesus usa o em verdade, vos digo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Vocês entenderam? Isso é importante. Os judaizantes tentavam a todo custo imputar seus pensamentos no meio do povo de Deus. É imprescindível para a fé cristã crer que a salvação vem de Jesus e não pelas obras da lei. Era um assunto primário e que deveria ser defendido, pois negar isso afetaria diretamente a obra de Cristo. Às vezes acontece de você estar numa roda e o cara começar a espiritualizar as coisas. A gente não responde, a gente fala, é a fé do cara, amém. Mas se no meio dessa eloquência toda o cara começa a negar assuntos primários, a gente precisa defender a fé. Precisa. Eu aprendi que quando você se converte, você passa por um período chamado de fase da jaula. É quando você parece um animal enjaulado, que quer sair, voar em cima de qualquer um que esteja errado ou que discorde de você. O cristão não pode viver assim. Não pode. Existe esse momento. Acabei de aprender que a trindade é extremamente importante e o cara está negando a trindade, eu vou deitar a Bíblia na cara dele. Calma. Nós precisamos ter calma, nós precisamos ter humildade. Mas nós não podemos ficar calados diante desse tipo de coisa. Tem acontecido, vou contar para vocês o que aconteceu semana passada. O cara chamado Ed René Kivitz é um cara que já apostatou da fé há muito tempo. É um falso profeta de muito tempo. Mas ele fala tão bem que tem uma galera que fica lá nos vídeos assim, igual o Dior. É muito engraçado. Você está assistindo o vídeo e está falando assim, uns absurdos. Os caras assim, o cara não está nem entendendo. Ele vai usando as palavras assim, é louco. Você pede a Deus ter misericórdia. Esses dias ele falou que ele não acredita nesse evangelho de que se você não faz, você vai para o inferno.
Não. O que ele estava pregando? Ele estava pregando universalismo. A ideia de que ninguém vai para o inferno. De que no final, Deus vai ter misericórdia, porque Deus é um Deus de amor. Como é que Deus vai deixar um lugar queimando eternamente? Ninguém explicou para ele sobre a ira de Deus. Ninguém explicou para ele sobre a justiça de Deus. Mas enfim, as pessoas falando esse tipo de coisa. Nos comentários, é só gente xingando, assim, ó. Aí você passa esse povo xingando, uma galera assim, extasiada. Nossa, isso me libertou. Isso libertou minha alma. Nossa, isso me fez muito bem. Eu estava me sentindo aprisionado com essa ideia de pecado e agora eu estou livre. Vocês estão entendendo o que esse cara está fazendo? Aí você entende o xingamento. O xingamento faz mais sentido. Porque se ninguém falar nada e falar assim, é a visão dele. Nós estamos ferrados, gente. Nós estamos ferrados. Eu não sei que... falei isso no Clube do Livro. A menina está pregando um evangelho coach. Ela vai para dar um exemplo e fala assim, gente, sabe como está funcionando? Vou te mostrar, isso foi no Inteligência Limitada. Olha aqui, MC Brinquedo me mandou mensagem falando para eu continuar. Aqui, GK me mandou mensagem para eu continuar. Gente, os crentes, teólogos, tá deitando a lenha no você, e o MC Brinquedo mandou você continuar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E aí eu me lembrei de Billy Graham. Billy Graham disse que ele estava em um avião, e aí ele sentou do lado de um rapper muito famoso. E aí o cara reconheceu ele e falou assim, eu ouço todas as suas pregações. Ele foi para o banheiro do avião e começou a chorar. Meu Deus, esse cara ouve todas as minhas pregações. E não mudou. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Cara, eu tô... Gente. Imagina, eu sou um pregador, estou cheio de... gente, eu não vou dar nome. Dá para dar nome aos bois, mas agora, hoje em dia não dá não, porque é gente demais. Não é nem porque a gente não quer, é gente demais falando besteira. Mas você está assim, cara, você está lá pregando o evangelho, está lá os pastores falando com você, filho, está errado, não é assim não, não é desse jeito não, você está errando nisso. Aí o cara vira para mim e fala assim, mas a minha felicidade é que o Wesley Safadão me mandou uma mensagem e falou comigo assim, continua, tem me edificado muito. Eu apago os vídeos tudo e falo assim, eu sou um imbecil, eu não presto não, velho. E eu mando, eu gravava um vídeo e falava assim, gente, o Wesley Safadão falou que ouve todos os meus vídeos, eu estou apagando tudo agora, eu sou cachorro, não é possível. Vocês estão entendendo? Hoje em dia a desculpa do falso profeta é, o mundo está gostando do que eu estou falando. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí tá, nós temos um perigo, e é o perigo de não fazer essa triagem. Não é o perigo de fazer, nós precisamos fazer essa triagem. Nós precisamos entender o que é essencial para a fé, para que a gente possa defender esse essencial. Nós precisamos saber o que é secundária à fé, algo extremamente importante, mas que isso não nos divide como igreja. A gente consegue comungar bem, mas a gente vai acabar se separando territorialmente, né? Uma igreja aqui, uma igreja ali, tudo mais. O que é terciário? É um negócio assim, vamos conversar no final do culto? Que vem. Isso agora tem coisa demais para a gente conversar. E quaternário, que é diáfora. A diáfora. Tanto faz. Crendo que você quiser, não tem problema não. Vamos lá. Quais são os perigos de não se fazer a triagem teológica? O primeiro é, quando não fazemos essa triagem, podemos cair no sectarismo doutrinário. São atitudes, crenças ou práticas que contribuam para a divisão desnecessária do corpo de Cristo. Sectarismo nada mais é do que partidarismo, você tomar um partido de forma extrema. Às vezes o cara é extremista, ele não faz a diferenciação, então todo cara que discorda dele é herege, vai para o inferno. Vocês conhecem igrejas assim? Se não crê na doutrina da nossa igreja, vai para o inferno. Só a nossa igreja salva. O nome disso é sectarismo. É um partidarismo extremo, extremista. E esse é um dos principais perigos de nós não fazermos essa triagem. Nós chamamos de herege um irmão em Cristo. Perigosíssimo. 1 Coríntios 15, Paulo está tratando acerca da ressurreição. E aí no versículo, eu queria que vocês abrissem agora. 1 Coríntios, eu preciso correr demais, mas demais mesmo. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo estava dizendo aos coríntios eram doutrinas intocáveis, segundo as Escrituras. Está escrito. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. É intocável, intocável. Logo, se há discordância acerca delas, não ande, não tenha comunhão com quem nega isso. É simples, é extremamente simples isso. O problema é quando tratamos todas as doutrinas como sendo essenciais e indiscutíveis.
seria a forma extrema de defender uma ideia. O pastor Pedro Pamplona dá um bom exemplo disso quando fala sobre cessacionismo e continuismo, dizendo que dizer que alguém está fora da fé cristã por que os dons cessaram ou por crer que os dons continuam é tratar um tema secundário ou até terciário como sendo essencial a ponto de excomungar alguém da comunhão. O Pedro Pamplona passou por isso. A internet é cheia disso, gente. Cheia disso. O Pedro Pamplona, para quem não conhece, é um pastor reformado. E ele crê na continuação dos dons. E para todos os outros irmãos reformados, está tudo bem. Mas para a internet, não. E aí um cara mandou uma mensagem para ele falando que ele era um herege, um apóstata. Que aquilo não era o evangelho de Cristo. Que para crer no evangelho de Cristo, você precisava que os dons cessaram. Isso é loucura. Isso é loucura, isso é um tema secundário. Nós temos que estudar, nós temos que entender, mas isso não separa ninguém, não. São temas secundários. E esse é o problema do sectarismo. É quando a gente acha que tem o dom de toda a verdade e que toda a verdade tem o mesmo peso. Eu aprendi com o tempo, gente. Eu estou longe de entender isso totalmente, tá? Às vezes eu falo muito. Mas eu aprendi com o tempo que existem assuntos que você só cala. O cara está conversando lá, no meio das coisas você começa a falar de Deus. E é sempre um cara que quer espiritualizar. É triste, cara. É muito triste. Você vê que a pessoa quer aparecer. Fica à vontade, meu querido. Faça. Totalmente errado. Totalmente errado. Concordo. Totalmente. 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 Assim como você, se você vende pastel, e aí você coloca uma pessoa para divulgar o seu pastel, e aí uma pessoa que nunca comeu pastel, não faz o menor sentido. A pessoa é vegetariana. Você já viu isso acontecer na internet? A pessoa está lá, nossa, compre carne e tal, o cara é vegetariano. Você vai vendo, pede o crédito. Enfim, e o que o irmão Majalo está falando é extremamente sério. Por que é importante a gente entender essas diferenças de doutrina? Porque um homem que defende, que é contra uma das doutrinas essenciais da nossa igreja, não deve pisar aqui. Um homem que acredita de forma divergente, os pastores vão ter um pouco de dificuldade. Opa, e se ele começar a tratar desse assunto lá na igreja? E se ele tentar fazer divisão nessa igreja? Enfim. Agora, um homem, que é um homem de Deus, que é uma pessoa que os pastores conhecem, que talvez até a comunidade conheça, que tem algumas divergências doutrinárias que sejam terciárias e quaternárias, fica à vontade. Ele é nosso irmão em Cristo, ele não vai trazer divisão em nada. Se ele falar alguma coisa que é divergente dos pastores, é uma coisa que ainda está discutível, é uma coisa que a gente ainda pode discordar, entendeu? Então, assim, existe esse perigo, sim. Existe realmente esse perigo. Vamos lá. Ou seja, um erro teológico é diferente de uma heresia. Isso acontece conosco, tá? Para finalizar, eu atrasei tudo, mas para finalizar isso, a gente precisa entender que as pessoas erram. A gente não é dono da verdade. A gente tem a verdade, mas a gente não conhece toda a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então lá. E aí, para correr aqui, a gente acaba caindo num segundo erro. Também no erro de minimalismo doutrinário. Ou seja, o sectarismo é tratar tudo como extremo. O minimalismo é achar que está tudo bem. Ah, fulano crê diferente de mim, mas nós somos irmãos em Cristo. Não somos. Não somos. Por muitos anos eu ouvi as pessoas falarem sobre sermos irmãos em Cristo de católico. Não somos. Ou eles têm a verdade, ou nós temos a verdade. Porque para eles a salvação vem mediante a santos. Maria intercede por eles. Isso vai contra a fé por Cristo Jesus. Isso vai contra a salvação pelo sangue de Jesus. Então nós não somos irmãos na fé. Tá? Eu queria finalizar com uma frase de Agostinho que diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, caridade. No fim das contas, nada disso aqui é feito para atacar ninguém. Tudo isso aqui é feito para que a gente tenha um melhor entendimento de com quem a gente anda, de quem a gente comunga aqui na igreja, de quem a gente chama, de quem a gente não chama, de quem a gente se afasta, de quem a gente entende que a pessoa está nesse pensamento errado, mas que ainda é um irmão em fé. A gente entende aquela doninha que está lá fazendo campanha para o filho dela sair das drogas. A gente ora a Deus para que essa irmã encontre Cristo Jesus, mas se não encontrar, a gente pede a Deus misericórdia para que Ele salve a alma dela. Essa é a verdadeira fé cristã. Vamos orar?
Eu ia falar com vocês que o próximo tema é igreja, mas eu estou confuso ainda. Porque Deus está me dando umas ideias. Mas eu queria falar com vocês no nosso próximo encontro sobre o panorama do Antigo e do Novo Testamento. Que eu acho que isso é importante. Acho que a gente precisa entender a história do povo de Israel, a história do povo de Deus, e aí a gente começa a falar da igreja. De como é importante a gente entender essa transição entre Israel e igreja. E aí, até novembro, a gente chega no tão maravilhosa escatologia. Dificuldade. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor. Que as pessoas possam compreender o que foi dito aqui. Nenhuma doutrina do Senhor é em vão, nenhuma doutrina do Senhor não vale a pena, Deus. Mas existem doutrinas mais importantes do que outras. Existem coisas que nós precisamos aprender para que nós possamos defender a fé, Deus. E existem coisas que nós precisamos aprender para parar de nos dividir com irmãos de fé, Deus. Nos perdoa, nos transporta para um caminho de paz, Deus. Nos coloca nos seus caminhos. Nos faça a igreja verdadeira, Deus. Que nós possamos, Deus, levar o seu nome e a verdade do seu nome com amor, com mansidão, mas com força, Deus. Com força. Que os lobos sejam atacados e que as ovelhas sejam poupadas. No nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.